Neste dia, lembramos a vida de João Cidade, que depois de viver longa aventura distante de Deus, aventurou-se ao Evangelho e hoje é aclamado como São João de Deus, o patrono dos hospitais. João Cidade Duarte era seu nome de batismo. Ele nasceu em 8 de março de 1495, em Montemor o Novo, Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância sabe-se apenas que, aos 8 anos, fugiu e foi levado por um viajante que tinha se hospedado em sua casa. 20 dias após o seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscanos que o receberam. Lá ele encerrou seus dias. Sabe-se que João foi levado a pé para a cidade de Madrid, na Espanha. Caminhou ao lado de saltimbancos e mendigos. Perto da cidade de Toledo, o viajante o entregou a um bom homem chamado Francisco Merojal. Este administrava os rebanhos do conde de Oropesa, afamado por ser caridoso. Nessa época, o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia ao certo quem ele era e muito menos de onde vinha. Durante 6 anos, Francisco Merojal educou João como a um filho, juntamente com a pequena filha que a família tinha. Depois, dos 14 aos 28 anos, João trabalhou para Francisco como um pastor. A relação entre eles era quase como a de um pai e filho. Porém, quando a filha de Francisco atingiu idade para casar-se, Francisco quis casá-la com João de Deus. João, sem querer o casamento e sem saber o que fazer, fugiu e começou uma vida errante. Depois, com os estudos, tornou-se administrador, mas encantado pelo militarismo, tornou-se soldado e combateu na célebre Batalha de Pavia, onde saiu vitorioso ao lado de Carlos V. Certa vez foi morar em Granada e lá abriu um pequeno negócio de livros, sendo que, ao mesmo tempo, passou a ouvir o grande santo pregador João de Ávila, que no Espírito Santo suscitou a conversão radical de João. O sermão tocou-o de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de "Misericórdia, Senhor, misericórdia". O povo, sem compreender, ou ria dele ou estranhava, mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e iniciou uma vida de penitências rigorosas. Tido como louco por muitos, João de Deus foi internado num hospício. Lá recebeu tratamento desumano, conforme as ignorâncias da época quanto às doenças mentais. Depois de ter sofrido cruelmente, ele foi acolhido e orientado por São João d'Ávila. Então, ele decidiu fundar o que chamou de Casa Hospitalar, cujo objetivo era dar tratamento mais adequado aos tidos como loucos. A Casa Hospitalar de João de Deus começou a dar frutos, curando a muitos doentes mentais para espanto da sociedade de então. Com isso, nascia uma ordem religiosa, que ele chamou de Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Apesar de nunca ter estudado medicina, João de Deus conseguia a cura de vários doentes mentais, utilizando sua própria experiência aliada à fé cristã. Tinha como princípio o fato de que, se a alma for curada, meio caminho estava feito para a cura do corpo. Por ter sido tratado como louco, João de Deus conhecia em profundidade a difícil situação dos doentes mentais. Ele dizia que pertencia ao mundo dos loucos. Dizia também que pertencia ao mundo dos pecadores, dos indignos. Mas isso era o que entusiasmava a trabalhar pela reabilitação, dignificação e inserção tanto dos doentes mentais quanto dos pecadores. No mundo onde qualquer distúrbio mental era sumariamente classificado como loucura, João de Deus criou um modelo de empatia, de tratamento, de contato e de convicções profundas, que ajudaram a milhares de sofredores e inspirou várias outras instituições.
Estas seguiram suas inspirações e orientações. Muitas ainda seguem nos tempos de hoje. Para curar os doentes mentais, São João de Deus usava um procedimento próprio, que unia a conversa, o acolhimento, a oração, a cura interior. Por tudo isso, ele é considerado o precursor do método de tratamento psicoanalítico e da compreensão de que as doenças têm origens psicossomáticas, ou seja, uma alma ou mente perturbada gera doenças físicas. Os traumas, os rancores, as mágoas causam doenças físicas. Freud e seus discípulos chegaram a isso 4 séculos depois. O sucesso da obra de São João de Deus foi tão grande que acima de 80 casas hospitalares foram fundadas pela Europa. A princípio, elas abrigavam os doentes mentais e os doentes terminais. Depois, São João de Deus e seus seguidores começaram a atender a todos os tipos de doentes. Seu lema resumia uma verdade para toda a vida: fazei o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. São João de Deus faleceu no mesmo dia de seu nascimento, em 8 de março. Era o ano 1550. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, Leão XIII proclamou-o padroeiro dos hospitais, padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. São João de Deus, rogai por nós.